Olá, mais uma vez é um prazer estar aqui gravando esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Geraldo e estou aqui representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicara, número 1370. E hoje nesse vídeo, nós vamos dar continuidade aqui no que estamos tratando, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos falar hoje especificamente do item 5, prodígio dos falsos profetas, perdão. Mas antes de iniciarmos, vamos pedir aos nossos irmãos do plano maior que possa nos ajudar a serenar os nossos corações, tranquilizar as nossas mentes, para que nós possamos absorver aqui os ensinamentos da leitura desse item, para que nós possamos ter mais embasamento para a reflexão nas nossas atitudes, enfim, nas nossas vidas, trazendo para nós, para as nossas ações, o Evangelho do Cristo. Então, aqui no item 5, prodígios dos falsos profetas, nos traz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Então, nesse começo aqui já vem um alerta, quando está dizendo que vão seduzir até os próprios escolhidos, até aqueles que têm uma fé fervorosa, que têm uma fé como nos recomenda a doutrina dos Espíritos, principalmente uma fé racional, para que nós tomemos cuidado, porque coisas fantásticas, muitos irão trazer, muitos irão tentar nos impor crenças, nos impor métodos de vida, através desses prodígios, que são fenômenos excepcionais, fenômenos que estão fora das leis naturais. E nada acontece, a doutrina já nos ensina que nós devemos estarmos sempre atentos, porque nada do que acontece com a permissão de Deus, os chamados milagres, as curas e tudo mais, e inclusive as que Jesus fez à sua época, nada disso estava fora das leis da natureza. Mas o que na verdade está se dizendo aqui desses falsos profetas, que nós estamos sendo alertados, é que muitos irão trazer coisas fora dessa realidade, irão trazer coisas para nós e nos convencer que tudo isso é sobrenatural, de uma capacidade, são pessoas que estão capacitadas, na verdade, para fazer coisas que nem a ciência reconhece. Então, obviamente que nós devemos desconfiarmos, nós devemos ficar com os nossos pés atrás quando nos aparecem essas coisas fantasiosas. Muitos irmãos nossos aqui, sem querer fazer julgamento de ninguém, muitas vezes vêm até com uma missão realmente de mediunidade, e utilizam desses recursos, dessa condição, para poder aproveitar, fazer como meio de vida, como adivinhações, trazer pessoa amada de volta em tantos dias, enfim, e tantas outras coisas, números premiados das loterias da vida, enfim, nós sabemos tantas outras formas que tem outros, que às vezes até seduzem
algum número de pessoas, como nós já vimos há tempos atrás aí, e induz, né, faz com que todos tirem a sua própria vida em nome, né, da salvação, da sua salvação. Então, assim, nós devemos, esse texto, né, esse capítulo todo do Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer esses alertas, né, falar desses falsos profetas, né, nos trazer esclarecimentos sobre as árvores que produzem bons frutos, né, enfim. E toda essa condição para que nós possamos analisarmos tudo o que acontece à nossa volta, tudo aquilo que nos é oferecido, que é trazido a nós, passar pelo crivo da nossa razão, como nos recomenda a doutrina dos Espíritos, para saber se são coisas factíveis mesmo de acontecer ou não. Então, que estejamos muito atentos. E aí continua aqui, né, a leitura desse item 5. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito, né? Porque às vezes são coisas tão absurdas, né, que esses falsos profetas, eles se colocam numa condição divina de fazerem coisas assim que são extremamente extraordinárias, né? E como está dito aqui, Deus iria dar um poder desse, né? Ou seja, um poder igual ao dele para outras pessoas, ou, né, como diz aqui ainda, o direito de desfazer, né? Porque são coisas tão absurdas que quando a gente passa pelo crivo da razão, a gente percebe que são fatores, são acontecimentos que estão fora das leis naturais, né? Que estão fora da razão. Então, ou seja, esses profetas estariam derrogando o que Deus fez, porque o que Deus fez é uma lei natural e que nada dentro das condições das leis naturais, tudo é possível. Mas algo assim extremamente fora da razão, do sentido, do bom senso, seria. Então Deus iria dotar alguém desses poderes, com estes poderes, perdão. Então não faz sentido. Então assim uma advertência para que nós fiquemos atentos, né, a essas promessas, né, a essas pessoas que tentam trazer essas condições para nós, né, vender facilidades, né, vender condições de coisas impossíveis para nós. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixam enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios, né? Porque prometem coisas tão maldosas às vezes, né? Coisas tão demoníacas, né? Que assim, isso aí faria um sentido
né, essas promessas dessas realizações malignas fora das leis naturais, fora de um princípio racional. Então, que façamos as nossas reflexões, né? Se tem essas pessoas que têm essa condição de fazer esse poder, então Deus deu esse poder para os demônios e deu esse poder para os santos, né? Qual é o mais poderoso? Então, assim, que vamos, né, fazer as nossas reflexões e saber nos guiar com essas promessas. Aí continua aqui: necessário então se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras, né? Para o ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que uma aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que a ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina, né? Então, nós já vimos aí ao longo da história, realmente, muitas pessoas que já tentaram, por ter um conhecimento maior e a população ter um certo grau de ignorância, ou seja, de falta de conhecimento desses acontecimentos, desses fatos, tratavam essas pessoas como pessoas sobrenaturais, como pessoas divinas, e as seguiam cegamente, né, sem passar pelo crivo do bom senso, da razão, né, porque eles realmente faziam coisas que eram tudo naturais. O que acontecia era que o povo tinha um conhecimento menor, e aí eles se aproveitavam, né? Se aproveitavam dessa condição e faziam desses acontecimentos, entre aspas, extraordinários, sobrenaturais, faziam como meio de vida, e assim viviam na exploração da fé do povo. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. Então, está aqui um esclarecimento, né? À medida que nós procuramos estudar, nos esclarecermos, nos instruirmos, essas condições vão ficando mais difíceis, né? Que é o que nos recomenda a doutrina dos Espíritos. Precisamos estudar para poder conhecer, né? Para poder dar um sentido a tudo, ou nos capacitar relativamente para podermos observar e analisar todas essas promessas que chegam até nós, né, para saber se são factíveis ou não. Mas, na verdade, o que nós precisamos é nos esclarecermos, como está dito aqui, procurarmos o conhecimento, né, para que nós tenhamos a nossa fé racional. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígio não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um. Olha a importância de nós estudarmos, a importância de nós buscarmos o conhecimento, né? Porque para se evitar, né, que nós próprios sejamos envolvidos nessa condição de alguém que tem um conhecimento maior
possa vir nos iludir, né? Nos vender facilidades, né? Quando, na verdade, qualquer um poderia fazer, desde que tivesse o conhecimento, desde que tivesse o preparo, né? Então, nós precisamos, de fato, sempre estarmos preocupados com essa condição de buscar o esclarecimento. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígio não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. Nós já falamos sobre isso ainda há pouco. E, para finalizar, o texto nos traz assim, para servir de um embasamento para nós. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então, antes de nós confiarmos cegamente em alguém que nos traz, isso é em qualquer condição da vida, tá? Não vamos nem colocar isso somente dentro da análise doutrinária, religiosa, em qualquer circunstância da nossa vida. Nós procuremos, antes de seguir ideias, de seguir princípios, de seguir ideologias, procuremos analisar quem é o idealista, quem é que está trazendo essa ideia, ou quem foi. Foi uma pessoa do bem? Tinha-se boa intenção? Vamos analisar e colocar friamente, dentro de um contexto para saber se de fato é alguma ideologia, alguma ideia, que nós devemos seguir ou não, Começando, sempre passar pelo crivo de verificar primeiro quem está falando, quem trouxe a ideia. É uma pessoa do bem ou é uma pessoa que está má intencionada? Vamos passar sobre o crivo em todos os aspectos da nossa vida, não somente do ponto de vista religioso, como nós já dissemos. Então, vamos ver a fonte, vamos ver os caracteres aqui, se tem seriedade, os caracteres morais de quem está trazendo essa ideologia, essa ideia para nós, antes de nós a seguirmos. Vamos passar pelo crivo da razão. Aí aqui dentro da doutrina a gente também, nós temos aqui a questão 624 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou para os nossos amigos do plano espiritual, qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar verdades. Então, acho que nós podemos concluir aqui o nosso vídeo, na noite de hoje, com essa resposta aqui dos espíritos, do plano espiritual. Deus jamais vai se servir da boca do mentiroso. Então, que tomemos cuidados com os trapaceiros, aqueles que trazem facilidades, que vendem facilidades, para nós, porque podem estar falseando. E vamos também olhar para nós mesmos, para saber se nós também não estamos falseando aí nas nossas ações, nas nossas atitudes do nosso dia a dia. Porque também serve para que nós façamos essa reflexão para nós também. Além de nós estarmos atentos, como nos recomenda o texto, nós também nos analisarmos,
né? Se nós também não estamos aí falseando dentro de algumas ilusões que nós trazemos ainda conosco, se nós não estamos de alguma forma falseando, né? As nossas atitudes, não estamos nos enveredando por algum caminho que não é recomendado, em função de alguma ilusão que ainda trazemos conosco. Então, encerramos por aqui e dentro das próximas semanas teremos mais outro vídeo, faremos outro vídeo sobre outro tema. Por hoje, agradeço a todos vocês pela paciência e peço a Deus e a Jesus e aos anjos guardiães de todos vocês que estão nos ouvindo, que os envolvam em muita paz e muita luz. E até o próximo vídeo.